vamos ouvir o Wesley, né, falando sobre a preparação, como é que começa essa decisão para o Asa. 180 minutos, mas que ele voltou, né, nos últimos jogos muito bem, deixou de ser titular em alguns jogos, mas marcou um gol importante. E agora a preparação para esse compromisso. Vamos acompanhar. Um momento especial para todo mundo, né? Não só de forma individual para mim, para o Wesley, mas eu acho que para a cidade, para a torcida, para a direção e para todo mundo que acompanha o nosso trabalho. Seria muito frustrante a gente estar aqui talvez numa segunda, numa terça-feira falando sobre uma classificação que não veio. Então, graças a Deus, o gol saiu num momento especial. As pessoas estavam brincando comigo, e o teu gol, e o teu gol. Graças a Deus saiu nesse momento e a gente pôde ajudar o Asa a se classificar e continuar buscando esse tão sonhado acesso. Isso, o Fonseca brincava comigo pra caramba, ele falava assim, todo mundo do time titular já fez gol, hein, só você que não. Eu falava, calma aí, professor, uma hora vai sair, e graças a Deus pôde sair nesse momento tão importante, né? Ele não tá mais aqui com a gente pra poder comemorar, mas eu acredito, fisicamente falando, né, mas eu acredito que ele pôde também torcer um pouquinho a distância, porque foi um cara que contribuiu muito pro nosso trabalho. Se a gente tá aqui também tem uma pincelada do Fonseca no nosso trabalho também. Agora é outra competição, né? O que você já tem de informação desse time do 13? Já dá para pensar exclusivamente de como o time adversário atua, o jogo é em casa, o que se fazer nesse primeiro jogo? Eu acho que todo mundo conhece um pouco, né, as individualidades que tem na equipe do 13, né? O luto no futebol, ele perpetua muito mais do que a alegria. A gente comemorou no domingo, comemoramos ontem, mas hoje a gente já volta toda a atenção para poder estudar, para poder saber o que o Ranieri também tem, para poder falar e pensar a respeito da equipe do 13. Então a alegria ela veio, mas já acabou, porque realmente a partir de hoje a gente já foca todas as nossas atenções na equipe adversária. Cara, eu acredito que todo mundo tem essa perspectiva e essa expectativa de que vai ser um grande jogo, né? Em 2022 eu atuava pelo Santa Cruz e a gente penou para poder se classificar, e nós na época pegamos o Retrô, que era uma campanha absurda, recorde atrás de recorde, e chegou no mata-mata, a gente acabou tirando o Retrô. Então é um exemplo que eu uso da minha vida pessoal e profissional para poder dizer que as coisas estão abertas. Eu acredito que nós, como atletas, a gente tem entendimento que é uma grande equipe, mas eu também te dou grande certeza de que qualquer outra equipe que pense em pegar o Asa no mata-mata, principalmente com a torcida com o fumeirão lotado, ele também não vai vir exposto de qualquer forma, porque sabe que aqui a gente é muito forte. Então a gente continuar trabalhando para poder fazer o trabalho dentro de casa, estudando a equipe do 13, mas eu acredito também que eles têm que ter muita atenção com a nossa equipe. O torcedor, inclusive, durante a temporada, nós da imprensa falamos, acho que quase precisava reforçar mais um pouco. A diretoria, ela até pensa nisso, o técnico falou. Vindo um reforço agora, de que forma vocês acolheriam essa ideia e que reforço de tipo seria? Para jogar, para buscar uma vaga, ou você acha que poderia ser só mais um? Coisa que não cabe nesse momento da competição. Na verdade a gente teve uma remontagem, né, no final do estadual para o início da Série D, mas no mesmo intuito que chegou, os mesmos atletas foram embora também. Então realmente a gente tem uma escassez em algumas posições, mas eu concordo com o que vocês pensam. Eu acredito que um cara, para poder chegar hoje, ele no mínimo tem que trazer dor de cabeça para quem já tá jogando, não ser somente mais um, sabe? Não tô dizendo que foi a situação dos meninos que passaram, mas eu acredito que no decorrer do campeonato, e principalmente na circunstância em que nós estamos hoje, que são jogos decisivos, não dá para trazer um cara que dava ficar só para poder cumprir ou para poder completar o elenco. Eu acredito que se realmente for trazer, ele tem que ter no mínimo um cara que vá dar dor de cabeça pro Ranieri, porque na verdade todo mundo vai sair ganhando, né? Não somente o nosso grupo, mas o Asa de uma forma geral. Exatamente, eu acredito que todo mundo nessa altura do campeonato vai buscar reforçar. Não é só o Asa que tem essa necessidade ou que tem talvez essa escassez em algumas posições. Eu acredito que todas as outras equipes nessa decorrer da altura do campeonato, eles precisam ou vão estar de olho em outras pessoas, porque todo mundo busca o acesso. Então, conforme o funil vai afunilando cada vez mais, eu acredito que as equipes que conseguem se reforçar e qualificar cada vez mais o seu elenco, elas também conseguem sair um pouco mais na frente. 180 minutos, né? O Asa já fez uma reflexão do que fez na primeira fase, que não deve fazer nesses dois próximos jogos. E o primeiro jogo, o que é que decide para o Asa? Encaminha ou dá uma classificação dependendo de algum resultado, quem sabe? Eu acho que a gente tem que fazer o nosso dever de casa e, obviamente, que se a gente conseguir
ampliar, sair na frente, né, nesse primeiro 90 minutos, a gente consegue ir com um pouco mais de tranquilidade para lá. Então, se a gente conseguir criar uma gordura, ter um resultado positivo dentro de casa, eu acho que a gente consegue ter um pouco mais de tranquilidade para poder jogar o segundo jogo, e aí a pressão ela se passa a ser um pouco mais do 13 por estar atuando em casa, ter que sair, se expor um pouco mais. Então a gente tem que fazer de fato o Fumeirão ser a nossa casa mais uma vez, e aí mais uma vez a gente convida a torcida para comparecer, para poder fazer essa festa, nos apoiar, nos incentivar, porque a gente viu, e lá no final do jogo eu falei com algumas pessoas, a gente é um só. Não há essa divisão entre torcida e jogador. A gente precisa um dos outros, porque no final de tudo quem sai ganhando é o Asa e também a cidade, né? Na segunda-feira a cidade, eu tenho certeza que acordou um pouco mais alegre com a vitória. Então a gente move a cidade nos move. Então mais uma vez eu queria convidar o torcedor para poder se comparecer e fazer a festa no domingo. Cara, eu tenho uma visão muito bem decidida a respeito desses 14 jogos nossos. Eu acredito que nos jogos em que a gente não conseguiu controlar o meio-campo, a gente sofreu muito. Foi assim contra o Itabaiana, foi assim em algumas outras partidas. Então a gente sabe que o meio-campo é o coração da equipe. E quando eu falo isso, não é se ter mais um volante ou ter menos volante, ou se ter mais um meia ou não ter mais um meia. Eu acredito que realmente a gente precisa focalizar em ganhar o meio-campo, porque nos jogos em que a gente não conseguiu controlar o meio-campo, foi os jogos que o Asa sofreu. Então, se a gente for fazer uma retrospectiva até mesmo de estadual, no estadual a gente tinha um meio-campo muito coeso, muito forte, então a gente conseguia controlar as ações do jogo. Eu acredito que nesses 14 jogos também de Série D, os jogos em que a gente não conseguiu controlar o meio-campo e as ações dos jogos, a gente conseguiu ter um pouco menos de tranquilidade, e aí foi quando a gente sofreu um pouco mais. Então, na minha conclusão assim individual, a gente precisa ter esse controle de jogo, a bola passar nos nossos pés, rodar ali, conseguir controlar o jogo, para que a gente não sofra tanto lá atrás e continue criando as oportunidades que a gente vem criando. Fala fácil aí o Wesley, né? Jogador do time arapiraquense. Me lembra muito, o Guimarães vai se lembrar, porque nós viajamos muito, eu e Guimarães, acompanhando o CRB, quando ele jogava no CRB. E tinha uma conversa maravilhosa. Fernando César, você lembra? Fernando César, lembro, Galeguinho. Lembro. Eu lembro dele, bom jogador. Boa. Mas era bom jogador também, né? Era bom jogador. Não, claro, eu tô dizendo assim, que você falou, fala fácil, é conversa legal. É verdade. E o Wesley é um jogador inteligente. Só que tem um detalhe que a gente precisa colocar aqui sobre a mesa. Ele nos últimos jogos não é titular do Ranieri, não. Mas é muito bom jogador. E ele fez. Peraí, eu vou completar. O senhor tem hora que não deixa molhar a palavra. Eu gosto desses questionamentos, eu gosto desse ping-pong. O que eu quero dizer é o seguinte: cara desse frente a frente. A minha visão. Eu sou pago para analisar o jogo. Eu não posso ser movido pela paixão. Fez o gol da classificação, porque o gol da classificação foi dele. Mas não fez uma grande partida, não. Fez o gol da classificação. Melhor que fez. Ele fez uma importante. Calma. Mas eu não posso analisar um gol, Guimarães. Eu tenho que analisar o jogo. Eu sou pago para isso. E eu analiso individualmente e coletivamente. Não fez um bom jogo. E todos nós elogiamos aqui o seguinte: o Aleph. E aí? O Aleph volta pro time? Acho que volta. Pra mim, volta. Num jogo de mata-mata, o Ranieri vai tirar o Colina? Não. Eu não acredito que vai tirar o Colina, porque ele sabe que ele precisa ganhar o jogo, mas ele também não pode dar uma vantagem pro 13 em Arapiraca. O Asa tem que entrar domingo no jogo da seguinte maneira: eu preciso construir uma vantagem, mínima que seja, mas para mim toda vantagem é vantagem. Mas eu não posso deixar que o adversário saia com uma vantagem. Então eu acho que o Asa tem que ter um meio de campo consistente, e o Ranieri não vai tirar o Colina. Aí, será que o Wesley volta à condição de reserva? Porque eu acho que o Aleph volta pro time. Ou, de repente, jogam os três. Colina, o Wesley e Aleph com o Didira, e ele não coloca o João Cabral. Faz Kellyton e Viçosa. Pode ser uma saída também. Dele povoar mais o meio de campo. Dele ter Colina, Wesley, Aleph e Didira, como já jogou assim. E na frente um jogador de lado, que é o Kellyton, com o Júnior Viçosa mais centralizado. O jogador Jean Peter, zagueiro do time arapiraquense, também conversou conosco nesta tarde lá no Centeno Alves, Povoado Bálsamo. Mais uma vez, repito, o time hoje
O que jogou os 90 minutos já fez um trabalho mais à parte, um trabalho mais físico. Os demais fizeram um trabalho no campo de jogo, conforme você está observando na tela por alguns instantes as imagens que acompanhamos nesta tarde no CT Noel Alves. Inclusive amanhã o Asa trabalha no estádio Coraci da Mata Fonseca, também já sendo todo revitalizado a questão do gramado, último jogo, né, sendo reparado, tudo certinho para deixar o gramado tinindo para o compromisso de domingo entre Asa e 13 às 16 horas com transmissão do Timaço Show de Bola. Vamos ouvir o Jampita, zagueiro do time arapiraquense, falando exatamente de mais uma partida agora que é decisão, é 180 minutos, agora é mata-mata. Ele fala como é que tá o time se preparando para esse jogo após uma classificação heróica do time arapiraquense. É um momento bom, né? Acho que passou a primeira fase, que todo mundo almejava que a gente classificasse, conseguimos a classificação, soubemos que oscilamos na primeira fase, foi um grupo muito difícil, como eu falei na primeira entrevista antes do campeonato, que era o grupo mais difícil, assim foi os outros anos, mas conseguimos a classificação e agora pensar no 13, fazer uma boa semana de trabalho aí para dar o nosso melhor nessa etapa. Chegou forte, claro, o setor de marcação em alguns momentos, outrora oscilou, algumas mudanças, inclusive já nesse comando técnico. O que falta para o setor defensivo ser mais consistente em algumas decisões, principalmente na questão de coibir o contra-ataque adversário? Eu acho que é muito detalhe, né? Se tu vai ver os gols que nós tomamos desde quando o Ranieri chegou, uma bola parada contra a Jacuipense, 2 gols contra o CSE em detalhe, uma outra bola parada e um contra-ataque. Então, assim, eu acho que nós demos uma melhorada em questão de, desde lá da frente, ter uma marcação melhor, tanto que a gente acho que não sofreu tanto perigo, como a gente deu muito mais perigo às outras equipes, só que é o detalhe. Acho que foi a questão do detalhe, às vezes dá uma desligada, às vezes não tá tão atento numa bola parada como foi. O que a gente melhorou nesses 2 últimos jogos, não tomamos gols e fomos bem. Mas a gente vem trabalhando bem, assim. O Ranieri vem nos puxando bastante, né? Para que a gente não tenha mais esses erros, ainda mais agora, que é uma fase de mata-mata e que não tem espaço para erro. Claro, com certeza, acho que tem que redobrar a atenção. Hoje a gente vê muito futebol sendo decidido em bola parada. Nós vemos jogos grandes, Eurocopa, a Champions League, e às vezes o jogo se decide no lateral. Então a gente sabe, na Série D também está sendo assim. E é detalhe, ainda mais agora, que se tu errar uma vez, tu pode perder uma classificação, né? Então tem que redobrar mais ainda a atenção, sim. Nós temos que se cobrar mais, que eu acho que assim a gente vai melhorar. Está sendo estudado o time adversário, onde é que o Asa tem que tomar mais cuidado nesse time do 13? Se é que você já tem informações necessárias para, nessa primeira partida em casa, ela ser importante encaminhar, quem sabe, uma boa classificação dependendo do resultado? Não, já está sendo estudado, sim. É uma equipe muito forte, o 13, né? Eu conheço um pouco lá, eles também têm muita força deles do mando de campo, assim como nós temos aqui. Então acho que vai ser um grande jogo, é um time muito intenso, eles são bem intensos, marcação, gostam de jogar também, mas eu acho que as características deles são até parecidas com as nossas, então vai ser um jogo bom, bem jogado. Tem os dois lados, tem o lado positivo e o negativo, né? É bom decidir em casa, do lado da sua torcida, só que se você faz um primeiro jogo ruim, às vezes fica difícil tu decidir em casa. Então, ter aqui o apoio do nosso torcedor no primeiro jogo é muito importante também. E eu acho que a gente fazendo um bom placar no primeiro jogo, a gente começa o segundo jogo mais vivo, né? Valeu, tá aí, portanto, o Jampita, zagueiro do time arapiraquense, conversando conosco. Essa expectativa de um bom jogo. Ele, claro, que entrou no transcorrer da partida, mas vamos ver, outro setor que, inclusive, acho que se desenha muito com a permanência do Ítalo Rogério e do Rony Lobo. Acho que ele não deve mexer nesse setor aí, que é a zaga do time arapiraquense. Mas citamos a questão de oscilações do setor defensivo em algumas partidas que culminaram em gols bobos, em gols considerados infantis, né, que o Asa tomou por algumas desatenções, cujo técnico Ranieri tenta corrigir. No último jogo teve algumas melhoras, mas precisa ainda muito mais, porque é bem incisivo esse fator casa, né, e que precisa o Asa sair com um bom resultado. Abraçando o amigo Jair Lucena, torcedor do 13, tá lá em Campina Grande. Ele disse, rapaz, queria pegar todo mundo o 13. Ele disse, acredito que os torcedores já também não queriam pegar o 13, mas veio um duelo muito equilibrado. O amigo Jair Lucena, que é amigaço nosso aqui, torcedor do Asa, quando não joga com o 13, então uma simpatia muito boa, tá lá em Campina Grande acompanhando a gente. Aniversário de uma grande torcedora do Asa. Ei. Noêmia Tenório. Não. A Noêmia Tenório. Rapaz, muita saúde, muita paz. Tá quase parada, a cidade movimentou-se
O pessoal comemorando, muita gente invadindo a casa dela para os comes e bebes. Muito salgado, muito doce, essas coisas tudo aqui de festa. Invadindo a casa da Noemi, então, não são convidados, não. Happy birthday. Familiares, né? Oswaldo. O conhecimento é muito grande, ela é professora. Happy birthday. Muito querida na cidade. Não é normal que no mínimo 1.000 pessoas estejam. Quantos? 1.000 pessoas. Parabéns, dona. Parabéns nessa data querida. Minha, um abraço, hein? Separa aí o meio quilo de bolo e mais um salgado. Todos cantar pra você. Meio quilo de bolo? Parabéns, parabéns, parabéns. Os anjinhos no céu nesta hora. Esperança na terra, porque... Parabéns também, vou dizer uma coisa. Olha, eu vou dizer uma coisa a você. Parabéns desse desanima o aniversariante ou aniversariante. Um abraço, dona Noemi Tenório, felicidade. Também a Márcia, boa noite, Márcia, obrigado pela audiência. Meu amigo Germano, lá, o seu Zé Pinto, Zé Mano. meu querido. Seu Zé Pinto, gente boa.